Ouça isso, pessoal. Através do arrependimento, né? Porque ali foi a época que eu mais lucrei, né? Se você for ver, enfim, as lives faziam muito sucesso e começou a isso, de certa forma, mexer com a minha cabeça nesse sentido de que eu já não tava mais nem aí, como eu ainda não entendi o evangelho, eu não tava nem aí para tipo... Esses áudios foram uma conversa que eu tive com o Eduardo Vasco há uns dias atrás, uns 15, 20 dias atrás, a qual eu, por saber nas redes sociais que eles tinha saído da igreja CCB, nem eu acreditei na época, eu mandei mensagem para ele, ele me falou, só que eu retive para mim essa gravação, porque até então, como ele não tinha manifestado publicamente no YouTube, que ele havia saído da Congregação Cristã do Brasil para ir para a Igreja Batista, ele com um canal de mais de 170 mil inscritos aqui no YouTube, deixou tudo por amor ao Evangelho, e você vai ver aqui o áudio, como agora se tornou público que ele está na Igreja Batista. Eu vou mostrar para ele esse assunto, essa conversa. Depois, ainda bem que ele hoje não está mais na congregação, porque se ele vê aqui eu divulgando esses áudios, ele não vai jogar praga em mim, graças a Deus está na Igreja Bíblica agora, mas você vai ver o amor que a pessoa teve quando ele encontrou o Evangelho, o dinheiro que ele ganhava no YouTube, ele abriu mão de tudo, enquanto muitos aqui, né, fazem o contrário, né, meus? Quando encontram a verdade, eles saem porque encontraram a verdade realmente, mas depois, por interesses próprios, particulares, diversos, eles voltam para lá. Mas esse fez ao contrário, por amor a Cristo, ele deixou um canal de 176 mil pessoas por amor ao Evangelho. E eu vou mostrar aqui o áudio. Depois eu tenho alguns áudios aqui, que depois eu vou até fazer uma live mostrando para vocês que realmente o Evangelho, o amor a Cristo, faz com uma pessoa. Presta atenção no que ele vai dizer aqui nesses áudios. Quanto a estar na Igreja Batista, sim, já faz alguns meses. Logo depois que meu filho nasceu, a gente já foi tocado pelo Espírito Santo para procurar uma outra igreja, né? E até porque fazia muito tempo que a gente já não congregava na congregação e nós estávamos enfraquecendo espiritualmente, enfim, estava sendo muito prejudicial, e quando a gente ia, a gente não conseguia compactuar com aquilo que a gente escutava, né? Então... Olha que lindo, gente. Aqui ele tocando dentro da Igreja Batista, vai aparecer algumas fotos aí. Olha que lindo. Ele já não compactuava com o que ele ouvia lá dentro. Isso é um cristão genuíno, verdadeiro. Porque o homem de Deus, que é homem de Deus, não aceita o que está acontecendo. Esses motivos aí foram levando a gente a se afastar. Se nós continuássemos ali dentro, nós não conseguíamos nos alimentar ali e nós íamos acabar perecendo como família. E graças a Deus, através de muitos outros amigos que saíram também, né? Teve uma cidade próxima a nós aqui, Londrina, que saiu 25 casais de uma vez da comum, né? Então nós temos inclusive um grupo, conversamos sobre, muitos deles hoje estão em igrejas bíblicas, estão felizes, né, com as famílias. E eu fui a primeira vez na Igreja Batista em Londrina, né? Uns amigos me levaram lá em Londrina, gostei bastante, procurei aqui em Assis, eu já tinha ido em várias outras, tá? E uma coisa eu vou falar a verdade, tem muita igreja ruim, cara, muita igreja terrível, bem, assim, terrível mesmo, que perto delas a congregação dá um baile, sabe? Nas que eu passei, assim, neopentecostais, algumas pentecostais, nas que eu fui visitar, rapaz, teve igreja que eu chegava, já me dava uma chave, já me deram um carnê na porta, um carnê, rapaz, já soltaram na minha mão, e aí queria pegar a chave do meu carro para ungir, meu cartão de crédito para ungir, você acha, rapaz? Ixi. Eu falei, não, só tô visitando. Então, assim, congreguei várias antes de escolher uma, e quando eu tava quase desiludido, aí foi quando eu conheci a Batista. Congreguei aqui na Batista, nos apaixonamos, ficamos, somos membros hoje, né? E, assim, Deus abençoou grandemente, tá? Ele vai falar dos contratos que ele perdeu através do YouTube, que ele perdeu, e amigos que ele perdeu. Pensa bem, olha isso aqui. Abençoando muito. O que eu gostei muito nas igrejas batistas é que elas são autônomas, né? Cada uma é uma igreja local, autônoma, independente. Então vai muito da direção de cada pastor. Por isso que não dá para generalizar quando você vê um escândalo, por exemplo, a igreja batista tal deu um escândalo lá, enfim, não dá para você jogar isso nas outras, porque cada uma é independente. Ambas seguem os mesmos princípios batistas. Olha que legal, na CCB eles encobrem o erro dos outros ministérios, né? Finge que não estão vendo. Lá não, cada um vai ter que pagar pelo que fez, né?
né, da Convenção Batista Brasileira, mas vai depender do pensamento ali de cada pastor, né, da igreja, então isso aí flexibiliza bastante. Eu, por exemplo, não conseguiria frequentar uma igreja com base reformada, por exemplo, né, eu não sou calvinista, eu, enfim, respeito todos os meus amigos, tenho muitos amigos calvinistas, não vejo isso como um assunto primordial para a salvação, né, mas eu, enfim, respeito muito todos eles. A gente discute assim, né, saudavelmente, é bem bacana, mas eu também não sou cessacionista, né, não acredito que os dons cessaram. A minha igreja, a que eu frequento hoje, não é cessacionista, né, nós somos continuistas, nós acreditamos nos dons de Deus. A questão das línguas, né, eu vejo o pessoal distorcendo bastante, existem igrejas que não acreditam, a igreja que eu frequento acredita, mas não da forma como mas não da forma que é tratada no contexto pentecostal, né? A gente acredita lá, segundo está em Coríntios, né? Certinho, naqueles moldes ali. E assim, cara, tem sido transformador, tem sido muito bacana que nesse tempo a gente conseguiu crescer pela graça de Deus, como pai, como casal, como esposo, como, sabe? Assim, e o que me deixa mais feliz é a segurança de que o meu filho vai crescer acompanhando esse ambiente, sabe? Que é um ambiente muito acolhedor, um ambiente que os usos e costumes não são prioridade, sabe? Realmente muito focado em estudar a Bíblia. O meu filho é bebê, cara. Meu filho tem 6 meses e ele já frequenta a EBD lá, escolinha bíblica, né? Com 6 meses, o filho dele já está aprendendo sobre a Bíblia, gente. E a igreja, que o pessoal fica falando, porta de bar, vai deixar o templo de 20 milhões, vai frequentar. A igreja aí, filho, da Igreja Batista aí, filho. Não é desse jeito que as pessoas ficam falando, não, viu? E tipo assim, sensacional, né? Todo domingo de manhã nós vamos lá e aprendemos, é dividido por turma, igual a escola mesmo. Muito bacana, as pregações é Cristo, Cristo, Cristo no centro. A gente sai assim, ansioso para chegar já ansioso para chegar já no outro culto, cara. Sensacional, está sendo muito bacana. Então, uma experiência ótima. Graças a Deus, a minha família compreendeu muito bem, né? Fiquei com um pouco de receio a princípio, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi uma transição tranquila, né? E o nome de Deus está sendo glorificado. Então, Júnior, o Pode Crente, né? Quando eu comecei... Agora ele vai contar aqui no YouTube os irmãos que vinham, irmão, da CCB, que ele fazia uma live ali para as pessoas virem contar as obras, os milagres da CCB, porque nós fomos ensinados assim da CCB, né, irmão? Nós vivíamos de obra, né? Você juntava na casa, contar obra, primeiro falava mal todo mundo, quem pecou, quem errou, depois nós ia contar a obra, depois nós ia orar, né? Normal é assim, né, irmão? Agora ele vai contar o que aconteceu no Pode Crente, que é um canal dele no YouTube, que ele trazia as pessoas para fazer entrevista. Olha só. Deus sabe o propósito do meu coração, que eu comecei muito sincero, sabe, no Pode Crente, assim. Eu era totalmente sincero na minha ignorância. Então eu chamei pessoas que, ao meu ver, eram grandes homens de Deus. Alguns realmente são. Hoje conhecem o Evangelho, naquela época já conheciam, né? Mas, infelizmente, teve muito mentiroso ali, né? E mentirosas também, que a gente... Você acredita nisso, gente? Muitos mentirosos e muito mentirosos que vêm na rede, tem coragem de vir na rede. Gente, você for na internet, eu fiz um Pode Crente com ele lá, contei toda a minha história de vida. As pessoas me conhecem Carapicuíba, na Bahia, não tem coisa. Eu vim contar uma mentira. As pessoas que convivem comigo em Carapicuíba aqui são quase 55 igrejas. Todo mundo me conhece. Eu falei, essa obra eu nunca vi o Júnior falar, não. Isso aí eu nunca vi acontecer na vida dele, não. Agora as pessoas têm coragem de vir no canal, no YouTube, contar mentira, irmão. Depois eu vou fazer uma live só para a gente analisar junto essa fala e alguns áudios que eu tenho aqui dele. Mas olha para você, a coragem das pessoas para divulgar a CCB, para falar da CCB. Eles mentem, irmãos, mentem, conta obra mentirosa. Ia ver, depois chegava as coisas. Tem episódios que eu precisei tirar do ar, vários. E ainda preciso fazer uma limpa, que eu tô sem tempo ultimamente. Mas, assim, a gente ia ver, não era nada daquilo. Principalmente alguns que tem mais visualizações, assim, até hoje. Depois a gente viu, né, os frutos vieram a público muitos casos, enfim. Foi uma decepção muito grande nessa parte, né? E tudo isso meio que me começou a fazer a procurar o verdadeiro evangelho, né? Eu tive muitos amigos. Por isso que eu falo para você, até tem um pouco de empatia com quem ainda não foi despertado a respeito disso, né? Eu sei como que é difícil você desconstruir algo de 25... Eu mesmo passei 24 anos, né, na congregação, desde que eu me conheço por gente. E é muito difícil você chegar de uma hora para outra para quem está lá a vida inteira, né? E falar, não é assim, não é bem assim, ensinar errado aqui, ali, né? Enfim, é complicado. E é tudo no tempo de Deus, né? É um processo. E comigo foi assim também.
E aí, como eu tava falando pra você do Pode Crente, cara, no começo ali, né? Hoje eu tenho que ser muito regenerado pelo Espírito Santo para admitir isso pra você. Mas ali no Pode Crente, né? Eu vi uma forma de monetização, de ganhar dinheiro ali, e não tinha nada errado nisso. Exceto que aquele, por um tempo, foi meu único propósito ali. Aí sim era o problema, né? Se eu realmente tivesse com o coração puro ali no começo e tal, né? De obviamente ganhar dinheiro, porque não estava ganhando dinheiro às custas de ninguém, mas a plataforma que paga pra gente pelos anúncios, você sabe como que funciona, né? Então você postando ou não postando vai ter anúncio do mesmo jeito, você recebendo ou não, e você tá gerando ali um lucro para a plataforma, então acho justo, né? Só que passou a ser só isso, sabe? A minha intenção por muito tempo, e eu tenho vergonha disso, hoje eu posso dizer para você, mas ao mesmo tempo é um exemplo de como a graça de Deus me alcançou e o Espírito Santo... Já tem que ser muito homem para falar isso, né, irmãos? Porque chega uma hora que você tem que... Acontece na vida de todos nós que estamos aqui na internet, da vida de todos vocês. Vai chegar uma hora que você vai ter que... Daqueles que saíram, que voltaram também, que estão aqui agora defendendo, que saíram, falaram mal, chega uma hora que você vai ter a linha divisória da sua vida entre a verdade ou os seus interesses. E ele preferiu... Ele tinha muito dinheiro, tinha contratos, e ele preferiu perder tudo para ficar com a verdade. Tem gente que deixa Deus para ficar com a mentira. Ele deixou a mentira para ficar com Deus. Olha que coisa linda. Me convenceu através do arrependimento, né? Porque ali foi a época que eu mais lucrei, né? Se você for ver, enfim, as lives faziam muito sucesso e começou a isso, de certa forma, mexer com a minha cabeça nesse sentido de que eu já não estava mais nem aí, como eu ainda não entendi o evangelho, eu não estava nem aí para, tipo, se o cara que eu fosse trazer ia contar algo mentira ou verdade. Eu apenas sabia que pela simplicidade dos irmãos eles iam acreditar em qualquer coisa. Você viu? Ele foi sendo sincero aqui. Ele sabia que o povo da CB é humilde, simples, ele acredita em qualquer coisa. Então se os homens pregam qualquer coisa lá, é verdade, eles acreditam. Acredita tudo, irmão. Tudo que pregar lá, se pregar que Jesus não é Deus, que não é filho de Deus, que a salvação é só por Deus, que tem que seguir o Velho Testamento, eles acreditam porque o povo é simples, irmão. Então, quanto mais o povo simples, fora do conhecimento, sem estudo, para a instituição CCB é melhor, irmãos. Coisa que colocasse ali, sabe? E então, isso aí, o Espírito Santo precisou me moldar muito quando me convenceu através do Evangelho, para eu poder estar falando isso aqui para você hoje, compartilhando isso. Ele teve coragem de falar isso, como ele era, como nosso ser, nós nos corrompemos, né? Nós estamos aqui a qualquer momento sujeito a isso, né? Mas ele enxergou que o seu intento estava errado, né? Fruto de muito arrependimento, sabe? Olha. E aí hoje eu não... Foi quando lá enfim, nos final do Pode Crente, né, do meio para frente, aí eu comecei a selecionar melhor. O Espírito Santo me convenceu que eu estava errado naquilo, né? Muita parte, inclusive, do que eu ganhei, eu tentei compensar de outras formas, ajudando instituições de caridade, mandando dinheiro para a África, enfim, nada disso justifica, né? Mas, enfim, foi bem difícil essa fase. E aí, quando eu dei uma parada com o Pode Crente, acho que o pessoal vai lembrar, e quando eu voltei, Júnior, aí eu voltei já... assim, diferente, né? Com outro propósito no coração. Escolhi as pessoas que realmente iam falar do evangelho, que não ia ficar soltando mentira ali. E aí foi uma fase bem gostosa. A gente viu bastante Deus operando através daquelas lives e levando o evangelho verdadeiro para muitos. Comecei a focar mais em live bíblica, né? Do que live de testemunho. Porque testemunho depende muito do acreditar, né? Agora a palavra de Deus ali, ela é infalível, né, rapaz? Se a gente está estudando a Bíblia... Tá vendo? Testemunho qualquer um pode inventar, qualquer um pode falar. Mas a palavra de Deus não tem como ser desviar dela, né? Olha que fala linda e profunda e com muita sabedoria. Por isso que as pessoas ficam baseadas em obras é perigosa, tá, irmão? Os irmãos da CB. Por isso que vocês ficam assim, vocês estão cuspindo no prato que comeu. Não, porque se você não tiver a escritura dentro de você, por isso que muitos casais vivem um casamento de fachada, vivem em briga, confusão, por isso que muitos separam, por isso que muitos mentem, por isso que muitos enganam, por isso que muitos dá golpe dentro da CB, vende Bitcoin, vende colchão magnético, inventam várias curas de doença com esses produtos. Porque não tem a base, não tem o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E só as escrituras faz isso dentro do homem. Só as escrituras. Não tem coisa melhor. Então, assim, foi uma fase bem difícil. Hoje eu já não faço mais o Pode Crente. Futuro só Deus sabe se vou voltar um dia. Eu tô com um filho pequeno também, então ficou muito difícil de fazer as lives, né? E, enfim, Deus sabe todas as coisas. Se for para voltar, né? Os caminhos vão surgir, mas com certeza vai ser algo bem diferente do que era, né?
Inclusive, eu tô vendo muitos comentários, insinuações também, Júnior. Que os meus pais, meu pai, que é ancião, saiu, meus irmãos saíram, meu irmão, né, saiu e tal. E não, na verdade, foi só nós mesmo. Só eu e a minha esposa que saímos, o meu pai, meu irmão, eles continuam frequentando lá, meu pai, normalmente, com o ministério dele, né? E nós respeitamos totalmente ele. Muita igreja terrível, Olha, pulei aqui. E detalhe, hein, irmãos? E detalhe, hein? O pai dele é do ministério, hein? Detalhe, hein? O pai dele é do ministério. Mesmo assim, ele preferiu seguir o seu chamado que Deus fez no seu coração, hein? For para voltar, né? Os caminhos vão surgir, mas com certeza vai ser algo bem diferente do que era, né? Inclusive, eu tô vendo muitos comentários, insinuações também, Júnior. Que os meus pais, meu pai, que é ancião, saiu, meus irmãos saíram, meu irmão, né, saiu e tal. E não, na verdade, foi só nós mesmo. Só eu e a minha esposa que saímos, o meu pai, meu irmão, eles continuam frequentando lá, meu pai, normalmente, com o ministério dele, né? E nós respeitamos totalmente eles e eles nos respeitam também. Tá sendo bonito de ver, né? Essa convivência e tá tudo certo, né? Nós vamos. O Espírito Santo sabe trabalhar na vida de cada um, sabe o propósito de cada um, é isso que eu creio, né? Meu irmão, são coisas que só o Espírito Santo para nos convencer e olha só, para nos levar ao arrependimento, né? O engraçado é que muita gente acha que quando a gente entra pro Evangelho, né? olha o que ele vai falar agora. Essa aí é a Igreja Batista, irmão, que ele está indo, tá? Olha o que ele vai falar agora. É muito importante para você que está dentro da CCB, tá pensando nisso aí. Olha isso aqui, ele vai falar aqui, ó. O pessoal pensa, mas saiu porque quer viver na libertinagem, não aguenta o peso das regras, né? Enfim, quer viver solto. E uma coisa é certa, né? Na verdade, eu tinha tudo para ficar na zona de conforto. Para mim era bem melhor. Se eu falar para você, naquela época eu ganhava muito mais dinheiro do que eu ganho hoje. Depois que eu mudei, eu perdi contratos, né? Perdi contratos grandes que eu tinha de patrocinador por questão religiosa. Perdi tantas e tantas coisas, parcerias, né? Enfim, minhas visualizações diminuíram muito. E assim, vou falar pra você, o evangelho, cara, o pessoal acha que é um hotel 5 estrelas, não. A falsa paz quem dá é Satanás. O evangelho ele já é um chamado à guerra, né? Uma zona de confronto. Então, a gente entra no evangelho para perder. Nós perdemos, a primeira coisa que nós perdemos é a reputação, né? Com todos os homens de Deus, inclusive o próprio. Você vê? Primeiro que você perde a reputação, porque ó, você vê, ele perdeu contratos, acordos que ele tinha, dinheiro, né? Amigos que ele tinha, né? Perdeu amigos. Mas ele abriu mão de tudo isso por amor a Deus, ao Evangelho. Enquanto tem gente que aqui faz o contrário. Quando encontrou com a verdade, andou um pouco na verdade, mas depois, ele, pelos seus interesses, ele voltou para a congregação e começou a atacar os críticos. Aqui foi o inverso. Tem gente aqui que paga. Tinha uma live aí que tinha. O cara pagou e tinha 2.300 visualização. O cara com 9.000 seguidores tinha 2.300 visualização. Tem gente que paga para o engano. Tem gente que perde para o engano. Tem gente que quer ganhar para viver na mentira. Ele largou tudo para viver na verdade. O cara é um canal de 176 mil pessoas, ganhando muito dinheiro, com contratos, com acordos comerciais, contratos, patrocínios, tudo, ganhando muito dinheiro. Ele largou tudo por amor a Cristo. E tem gente, essa é a maior luta que todos nós passamos. Quando tem essa divisão, muitos olham para os seus interesses e voltam para trás e voltam para receber. Ele não. Quando ele tendo tudo para ficar aqui caladinho no YouTube, ganhando muito dinheiro, ele poderia falar assim, eu vou ficar só uns 5 anos, juntar um monte de dinheiro e depois eu saio. Não, ele falou, não, vou largar tudo. 176 mil seguidores aqui no YouTube. E pessoas aí pagando por seguidores e por visualização. Jesus foi assim. Perderam primeiro a reputação, o amor à reputação, né? Reputação devido a ataques. Muitos ataques do povo amoroso, zeloso. Eu creio que mais para frente ele vai ter vai vir a público falar o que está acontecendo. Mas é isso mesmo que acontece, né? É a única igreja que se você sair para ir para outra, você é atacado. Se você sai da Deus Amor para ir para a Assembleia, da Assembleia Deus Amor, o pessoal fica, glória a Deus, fico feliz, tá firme, glória a Deus. Da CB não. Eles atacam sua reputação, tudo. Tenho certeza que mais para frente a gente vai falar sobre isso.
chamada guerra, né? Uma zona de confronto. Então, a gente entra no evangelho para perder. Nós perdemos, a primeira coisa que nós perdemos é a reputação, né? Com todos os homens de Deus, inclusive o próprio Jesus foi assim. Perderam a primeira reputação, o amor à reputação, né? Depois perdem, enfim, alguns familiares que viram a cara, né? Perdem amigos, perdemos muitos amigos, né? Amigos. Nesse sentido, que achávamos que éramos amigos, mas é Deus revelando, né? Enfim, uma série de coisas em que se perde. E para mim seria muito mais confortável ter continuado a minha vida lá, mas quando traz os nossos princípios, os nossos ideais, não tem como você compactuar com aquilo que você não acredita mais. Então, graças a Deus, nosso coração está muito em paz nesse sentido e nós estamos bem alinhados aqui, eu e minha esposa. Inclusive, foi uma decisão que partiu da minha esposa, né? Eu esperei por muito tempo ela ter essa decisão, porque eu não queria influenciar. Eu já tinha vontade já há muito tempo, né? Mas quando a minha esposa, depois que nosso filho nasceu, chegou em mim, falou o que ela pensava e batia com o que eu pensava, e a gente, alinhados assim, falou, não, vamos tomar essa decisão então, custe o que custar. E graças a Deus, foi a melhor decisão que nós tomamos. Foi algo, assim, o que nós estamos vivendo é algo indescritível, Júnior. Indescritível. Só vai viver quem passar, sabe? Mas é isso, meu irmão. Tamo junto. Grande abraço aí. Deus abençoe. Salve a família. Deus abençoe vocês por esse relato, né? Muitos amigos abandonaram, deixaram eles, esqueceram eles. E muitos sai da CCB encontrando a verdade, mas ele sente falta daquele povo que não é amigo de verdade, não ama você. Ele ama você se você for da CCB. A partir do momento que você não é da CCB, eles não te amam mais. Então tá aí, gente. Eu vou fazer uma live depois. Acho que tem mais alguns áudios aqui. Vou fazer uma live só analisando as conversas. Vai me analisar ponto a ponto, porque eu sei que as pessoas ficam bravas, você ficar parando os áudios, mas acho que deu para vocês entenderem aí, né? Deixou contratos, acordos. Outros querem o contrato. Outros estão querendo pagar para ter um canal grande, estão pagando por visualização, por inscrito. Uma live, a pessoa estava com 2.300 pessoas ao vivo, gente. Uma live com 9 mil. De repente caiu para 60. Em 2 minutos estava 2.000 visualização assistindo. Daqui a pouco caiu para 60. Aí eu tenho que sair. E aqui o cara deixou tudo, 176 mil, deixou o canal de lado, porque o Espírito Santo incomodou. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. O que você achou dessa história? Forte, né, irmãos? É só Deus para fazer a vida do homem um negócio desse, né? Só quem encontrou, só quem sentiu, só quem luta pela verdade, só quem tem o Espírito Santo de Deus, não aceita, irmão. Ele falou que não aguentava mais ficar lá dentro ouvindo aquelas coisas. Porque não tem como, não bate, irmãos. Se você ainda mais, quanto mais você conhece, mais impossível você ouvir aqueles homens falando lá dentro. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Grande abraço. Hoje às 8 horas temos a live com a irmã lá dos Estados Unidos. Vocês vão ver bombástica o que ela vai trazer para vocês. Vocês vão gostar muito, tá bom? Ela foi 30 anos de organista. Seu esposo foi diácono, também saiu, ela saiu. Vocês vão ver. Venha hoje às 20 horas, tá? Já tá aí o card aí no canal, já deixa o like aí hoje às 20 horas. Grande abraço, fique com Deus. Forte, hein, Eduardo? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Parabéns para vocês. Que Deus vai abençoar muito mais vocês, porque vocês deixaram tudo para servir a Deus, né? Esse foi um amor verdadeiro. 176 mil seguidores, né? Enquanto aqui as pessoas compram seguidores, compram visualização para defender a instituição. Uma vez encontrou a verdade, saiu da CCB, desceu a lenha na CB, não é um, nem dois, nem três, tem vários aí. E agora volta. E agora estão pagando por inscritos, seguidores, para dizer que são relevantes. Brasil, eu estou aqui se precisar de mim. Só Deus na causa, irmão. Só Deus na causa. Mas naquele dia o negócio será feio. Grande abraço, fique com Deus. Até a noite, às 20h.